Olá, meu nome é Jesse e meu objetivo nessa videoaula é ajudar você a entender como resolver uma questão igual a essa que envolve funções polinomiais do segundo grau. Você pode perceber que nesse contexto nós temos um lançamento de projétil e esse lançamento ele ocorre a partir desse ponto na cor vermelha, que é o ponto de encontro dos eixos coordenados. O eixo horizontal, que tecnicamente é o eixo das abscissas, no contexto mais geral, ou o eixo X, que nesse caso aqui vai marcar para a gente o alcance em metro do projétil. Então, por exemplo, quando você considera um valor aqui nesse eixo horizontal, você está marcando o alcance a partir do lançamento desse projétil. Então, aqui em 0,2 metro, ele vai ter uma altura. E essa altura vai ser marcada no eixo vertical, também conhecido como eixo Y ou eixo das ordenadas. A partir do lançamento, o projétil ele vai subir. Por exemplo, para esse ponto aqui, quando o projétil estiver passando aqui por esse ponto, você terá lá no eixo X um valor associado ao ponto, que é o X do ponto ou a abscissa do ponto. E lá no eixo Y, outro valor, que é a ordenada do ponto, ou Y do ponto, mais popularmente falando. E isso ocorre para todos os outros pontos nessa trajetória, inclusive para aquele na qual a altura é a maior possível. Em outras palavras, 1 metro. Então, esse ponto aqui, que você visualiza bem no meio do caminho entre o 0 e o 2, é o ponto cuja altura é máxima, que é 1 metro. Como é garantido ali no enunciado que a trajetória do projétil é um arco de parábola, esse ponto aqui, que é o ponto mais alto, ele tem um nome técnico, genericamente falando. É o vértice desse arco de parábola. Por que arco de parábola? Porque a parábola ela continua infinitamente. E aqui você não tem essa situação. Nós temos apenas uma parte da parábola, ou seja, um arco desta. E tecnicamente você pode chamar esse ponto de vértice, que é o ponto mais alto. Se a concavidade fosse invertida, seria o ponto mais baixo. Bom, mas depois que o projétil chegou nessa altura, ele começa a descer. E você repare que essa figura aqui é simétrica. Ou seja, essa distância que ele levou para subir é a mesma distância que ele vai levar para descer. Se você tem ao todo 2 metros, então ele levou 1 metro para subir, depois mais 1 metro na direção aqui horizontal para descer. E isso pode ser constatado até aqui no gráfico, mas se você não tivesse essa informação aqui nesse eixo horizontal, você poderia deduzir a partir dessa ideia, desse conceito. Então aqui é 1 metro. Tudo bem, esse é o contexto. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que determinar a expressão da função que tem como gráfico essa trajetória, esse arco de parábola. Para começar a desenvolver essa resolução, você tem que lembrar qual é o tipo de expressões de funções ou qual o tipo de funções que estão associados a gráficos que são arcos de parábola. Esses tipos de funções são funções polinomiais do segundo grau, ou alguns dizem que tem expressões polinomiais do segundo grau. Mas qual o jeitão dessas expressões? É ax² mais b vezes x mais c. E quem é quem aqui nessa história? Bom, esse f de x aqui é chamado variável dependente. Por que variável dependente? É a mesma coisa que o y, ou a altura, que aqui vai ser medida em metros. Ela é variável dependente porque, de acordo com o valor do x, ela muda seu valor. Se o x é 0, a altura do projétil é 0. Se estiver aqui, é essa. Se estiver no 1, é 1. E assim por diante. O x é chamado variável independente. E nesse caso aqui, os valores de x vão de 0 até 2. Nesse nosso contexto, não tem sentido considerar valores para x diferentes desses.
Então, até agora a gente sabe que f de x é uma variável dependente que vai mostrar para a gente a altura do projétil a partir da posição x na horizontal. E quem são esses a, b e c? São os coeficientes, que são números reais. A, b e c são números reais, e ainda a gente tem que garantir que esse a é diferente de zero, senão a gente não vai ter o que se chama expressão polinomial do segundo grau. É do segundo grau porque esse x aqui está elevado a 2. É o maior expoente da variável independente, que é o x. Se fosse 3 aqui, seria do terceiro grau. Se fosse só 1, seria do primeiro grau e assim por diante. O a, b e c, como já comentei, são números reais e o a diferente de zero. Bom, então, essa função, o que ela faz? Ela mostra para a gente a altura de acordo com o valor de x que a gente determinar aqui nesse eixo horizontal, que é o eixo do alcance. Para zero, a altura tem que ser quanto? Ora, para o x igual a zero, o projétil está aqui nessa posição, então a altura é zero. E a gente escreve como isso? F de zero é igual a zero, ou a função aplicada em zero vale zero. O valor da função em zero é zero. Nesse contexto, a altura do projétil para x igual a zero é zero. E o projétil vai subir até o ponto mais alto, e esse é um dado que a gente tem. A altura do projétil quando x é igual a 1, que a gente escreve matematicamente assim, f de 1, é igual a 1. O que significa isso? Que quando você tem o valor x igual a 1 metro, a altura do projétil também é 1 metro. E isso a gente está buscando aqui no gráfico, que foi fornecido pela questão. E ainda mais, para o alcance 2 metros, ou seja, quando o x é igual a 2, então a função aplicada em 2, o valor da função em 2, a altura do projétil quando o x é igual a 2, também é zero. Isso tudo analisando esse gráfico, que é um arco de parábola, que nos levou a concluir que a expressão vai ser desse tipo. O ponto de saída e o ponto de chegada ao chão tem altura zero, que nos fornece a expressão do f de 0 e do f de 2, e o f de 1, que é a altura do projétil para x igual a 1. Então essas três informações daqui, mais essa de cima, nós tiramos tudo da observação do gráfico e do enunciado, que garantiu que essa figura é um arco de parábola. E a gente tem que trabalhar nesse sentido. Como a gente sabe que a expressão é desse tipo, agora a gente vai usar esses três fatos aqui para descobrir, calcular, determinar o valor de A, de B e de C. E como a gente vai fazer isso? Agora vamos usar esse primeiro fato. A altura do projétil quando x é zero. Ou seja, vale isso daqui. Mas o que significa usar o valor de x igual a zero? Significa que nessa expressão aqui toda, quando eu coloco zero no lugar desse x, eu tenho que colocar zero também no lugar desse e desse. Fazendo os cálculos, nós teremos então f de zero igual a... Eu só estou trocando o x pelo valor zero. Então, ax ao quadrado se torna a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais o valor c. Zero ao quadrado é zero, vezes a dá zero. Então, essa parte aqui é zero. B vezes zero é zero. Quando eu somo zero com zero dá zero. Mais o c é c. Isso quer dizer que o f de zero é c. Porém, por outro lado, a gente sabe que essa daqui é a altura do projétil para x igual a zero. E a altura do projétil para x igual a zero é zero. Que é esse valor, essa altura aqui que eu mostrei no início do gráfico. Vamos igualar a zero. O que nós temos? Nós temos que o valor de c é igual a zero. Então a gente já pode fazer um update dessa expressão da função, que a gente já determinou o c. Falta determinar o b e o a. E o update fica assim: f de x é igual a ax ao quadrado
mais B vezes X? Ótimo. Quando a gente não coloca nada entre as letras aqui, é que é multiplicação em matemática, tá? Isso tudo porque o C vale zero e esse coeficiente aqui está no lado, então a gente não precisa escrever. Nós já usamos esse fato, esse daqui. Então nós não vamos usá-lo mais. Nós temos que usar esses dois para determinar o A e o B. E agora a gente vai usar esse último fato. Isso não quer dizer que você não poderia usar esse daqui para depois usar o último. Tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito. Então vamos usar que f de 2 é igual a zero. O que significa isso? Que se a gente colocar 2 no lugar do x, lá na expressão da função, vai valer zero também. A altura do projétil para x igual a 2 é zero. E nós vamos usar essa expressão que já sofreu um update. F de 2, então, ela é nada mais, nada menos que essa expressão quando a gente coloca no lugar do x o 2. A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2. E isso tudo tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a altura do projétil para x igual a 2 é zero. Então vamos fazer esses cálculos. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes A, 4A. 4A mais 2B. Isso tudo é igual a zero. O que a gente tem aqui é uma relação entre A e B. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que aqui nessa expressão a gente vai poder trocar o B por uma outra expressão que envolve o A. Mas como eu vou fazer isso? Você pode fazer isso assim. É uma das maneiras. Eu vou subtrair 4A desse membro dessa equação e subtraindo nós teremos só 2B. E isso vai ser igual, quando eu subtraio 4A desse lado da equação, eu tenho que subtrair do outro também, lá no outro membro. Então eu vou fazer isso. 0 menos 4A é menos 4A. Agora esse 2 aqui está multiplicando o B. Então eu posso dividir os dois membros da equação por 2. E a gente vai ter uma expressão que é, quando eu divido o 2B por 2, eu tenho uma simplificação aqui desse lado esquerdo, sobra só B. E do lado direito, 4 dividido por 2 é 2, menos 2A. O B é igual a menos 2A. E aí nós temos uma relação entre A e B. Nós podemos fazer outro update dessa expressão agora. E como vai ficar? Com essa nova ideia aqui, usando nessa expressão da função, nós teremos que a função f de x, que fornece a altura para cada valor de x, é a vezes x ao quadrado, e no lugar do b, a gente pode escrever menos 2a. Então aqui ó, a gente vai colocar menos 2a. Menos 2a vezes x. Então esse daqui já é o segundo update que a gente faz da expressão da função. Você pode se perguntar, tem outra maneira de resolver essa questão? Tem outras maneiras. Só que essa daqui envolve mais o domínio de conceitos e menos a memorização de fórmulas. E agora? Bom, agora a gente já usou esse primeiro fato, a gente já usou esse último, vamos usar esse aqui do meio. Onde? F de 1 é igual a onde? Nessa mesma expressão. Vamos fazer isso. A gente vai usar aqui f de 1 é igual a 1. Mas o que significa isso? Que a altura do projétil para x igual a 1 é 1. Se eu colocar o 1 no lugar do x aqui, eu tenho que colocar 1 aqui e aqui. Então vamos nessa. F de 1 é igual a vezes 1 elevado a 2, menos 2 vezes a vezes 1. Fazendo os cálculos, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes a é a. Menos 2 vezes 1 é menos 2 vezes a, menos 2a. A gente sabe que o valor da função quando x é igual a 1 é 1. Logo, isso daqui tudo é igual a 1. Agora, quando você faz o cálculo a menos 2a, você tem menos a. Menos a é igual a 1. Multiplicando os dois membros dessa equação por menos 1, nós teremos desse lado o a igual a menos 1. Determinado o valor de a, que é menos 1, nós podemos voltar aqui nesse último update e trocar o a por menos 1.
nós teremos menos 1 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 vezes x. Vamos fazer isso? Finalizando, então, f de x é igual a menos 1 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 vezes o x. Em termos matemáticos, quando você vai multiplicar alguma coisa por menos 1, não precisa de você deixar esse 1 descrito aqui. É muito elegante você deixar só menos x ao quadrado, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Logo, a gente pode melhorar essa parte da expressão aqui, escrevendo menos x ao quadrado. E aqui esse cálculo, menos 2 vezes menos 1, quando a gente faz o jogo de sinal, menos com menos resulta em algo positivo. Então nós teremos mais 2 vezes 1, que é 2, vezes x mais 2x. A gente também pode melhorar isso escrevendo simplesmente 2x. Então a expressão da função é menos x ao quadrado mais 2x. E agora sim, essa daqui é a expressão da função. A partir dela, nós temos a altura do projétil em qualquer valor de x. Então, por exemplo, se você quiser testar o f de 0, ou seja, a altura em 0, quando você coloca 0 aqui, você coloca 0 aqui no lugar do x e aqui também. Dá 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, que é 0. Quando você coloca o 2 aqui no lugar do x, f de 2, a altura do projétil em 2, vai ter que dar 0 também. Se você fizer o cálculo, menos 2 ao quadrado é 4. Esse menos não está elevado a 2. Então você terá nessa primeira parcela menos 4. Depois, 2 vezes 2 é 4. Menos 4 mais 4 é 0. E se for igual a 1, o x, 1 ao quadrado é 1, com esse negativo, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2, que dá 1 metro. Se você tiver, por exemplo, meio, então você terá a altura para o x igual a meio, f de meio igual a menos meio ao quadrado, mais 2 vezes meio. Meio ao quadrado é 1/4, 2 vezes meio é 1, 1 menos 1/4, que resulta em 3/4. E assim por diante. Espero que tenha gostado da videoaula, deixa aí seu like, seu comentário, e te espero na próxima aula. Até lá!